Olá, aqui é o Stefan e neste vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer para poder conseguir as melhores cartas de recomendações para você poder cursar a sua graduação fora do país. As cartas de recomendações, também conhecida como Recommendation Letters ou Reference Letters, são uma parte crucial no processo de admissão para universidades fora do país. As melhores universidades do mundo dizem que na avaliação do candidato, as Reference Letters são imprescindíveis. Uma excelente carta de recomendação vai falar sobre o impacto que o candidato teve na sala de aula do professor, da professora ou do referee de modo geral. Mas a carta também deve mencionar sobre a capacidade do candidato tomar iniciativa por conta própria e de ser líder na sala de aula. Com os candidatos que a gente trabalha, geralmente a gente encoraja cada um deles a pedirem pelo menos 2 cartas de recomendações ainda durante o segundo ano do ensino médio. O nosso objetivo com isso é garantir que eles estão pedindo as cartas de recomendações com bastante antecedência, além de darem oportunidade dos referees escreverem cartas fortes e coerentes durante as férias de Natal e de Ano Novo. Se você estiver no segundo ano do colegial, esse é um momento muito importante para você. Não espere até o último minuto para pedir essas cartas e peça durante o seu segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 pontos importantíssimos que você deve seguir para conseguir as melhores Recommendation Letters. E vamos para o ponto número 1. Escolha cartas de referees onde você demonstrou um excelente desempenho acadêmico. Você precisa ser um aluno que participa ativamente da sala de aula do referee escolhido. Além disso, você precisa ter engajamento e você precisa ter entre as melhores notas da disciplina escolhida. E você também precisa demonstrar interesse que vai além da sala de aula. Você tem o hábito de procurar o seu professor depois da aula para esclarecer as suas dúvidas? Ou, quando você tem alguma dúvida sobre uma tarefa, um projeto que foi proposto em sala de aula, você costuma procurar ajuda na primeira oportunidade que tiver? Tudo isso demonstra o seu interesse por aquela disciplina e vai te ajudar a conseguir uma carta de recomendação incrível. Ponto número 2. Escolha um referee que está entusiasmado e animado com os seus planos de estudar fora. Como conseguir isso? Você precisa conversar bastante com o seu professor sobre seus planos. Você precisa falar para os seus professores o porquê você quer estudar fora, o que você quer estudar, onde você quer estudar e qual seria o plano de ação que você tem em mente para você conquistar o futuro que você pretende atingir. Muito importante, essa conversa não será um bate-papo de 1 a 2 minutos antes ou depois da sala de aula. Você precisa agendar um horário com o professor ou com a professora e demonstrar o seu real interesse de estudar fora. Ponto número 3. Cultive relacionamentos com os seus referees. Isso se aplica também para os seus counselors, normalmente o diretor ou o coordenador da sua escola. Fique um tempo extra na escola depois do fim de expediente dos referees. Participe de atividades e de clubes organizados pelos referees escolhidos. Isso, obviamente, se você tiver interesse. Procure seus referees depois do fim de aula para tentar conseguir um feedback sobre tarefas que foram feitas, o seu desempenho em sala de aula, as suas notas ou seus planos de estudar fora de modo geral. E, quando o momento for propício, peça aquela carta de recomendação dos seus referees, mas inclua um material de suporte, para que ele ou ela saiba exatamente como escrever as cartas de recomendações requeridas. Eu vou falar mais sobre isso no ponto 5 deste vídeo. Ponto número 4. Entenda a carga de trabalho dos seus professores. Um erro comum dos candidatos com os quais trabalhamos é pedir cartas de recomendações para professores que não têm tempo de escrevê-las. É errado afirmar que todos os professores para quem você pediu uma carta de recomendação têm a obrigação de escrever a carta. Escolha os seus professores ou referees com bastante antecedência. Ponto número 5. Quando você for pedir as cartas de recomendações de um referee, leve consigo material de suporte para guiá-los na escrita. Nos Estados Unidos, é super comum professores de high school escreverem cartas de recomendações para seus alunos. Essa cultura ainda não é tão conhecida no Brasil.
leva esse material suplementar contigo só depois do professor aceitar escrever essas cartas por você. Esse material suplementar pode incluir uma lista de atividades ou prêmios que lhe foi concedido durante o colegial, inclua o seu número de telefone ou endereço de e-mail neste documento. Se, como a Harvard, por exemplo, as cartas de recomendações tiverem que ser acompanhadas de uma Recommendation Form, leve todos os formulários consigo. Uma prévia do seu Personal Statement já escrito, descrevendo as universidades que você quer aplicar, o seu foco acadêmico e sua estratégia para o processo de admissão. Aqui na Steinberg, ajudamos você com absolutamente todos esses pontos. E, finalmente, uma carta escrita a punho de mão, agradecendo o professor por sua ajuda no processo, prometendo mantê-lo informado sobre os resultados do processo de admissão. Afinal, eles querem saber também se você foi aceito ou não. É muito importante, depois que você for aceito, que você escreva uma segunda carta, escrita a punho, agradecendo seu professor por toda a ajuda que ele lhe concedeu no processo. Nós sempre falamos com os candidatos que a gente trabalha para eles tentarem se colocar na posição dos Admissions Officers durante o processo de admissão. O mesmo se aplica aqui. Tente se colocar na posição dos seus referees. Sr. Andrew Simmons, um professor de um high school na Califórnia, disse: escrever uma carta de recomendação leva tempo, um luxo que os professores não têm. Em vez de me gabar em nome do aluno, quero tornar o candidato em um ser humano para demonstrar qualidades que vão além das notas obtidas. Uma carta de recomendação pode discutir os desafios acadêmicos e, quando relevantes, pessoas que o aluno enfrentou. Afinal, as faculdades estão tentando criar turmas de estudantes e não apenas popular as turmas com alunos que têm as melhores pontuações. Uma recomendação, quando feita de maneira correta, destaca, em vez de meramente os triunfos, os intangíveis na inscrição de um aluno. E aí, quer estudar fora do país, mas não sabe de quem e como pedir as cartas de recomendações? Neste vídeo eu te mostrei 5 pontos cruciais que você precisa levar em consideração para conseguir as melhores cartas de recomendações para você estudar fora do país. Mas, se você precisar de uma ajuda especializada para você conseguir uma carta de recomendação perfeita para o seu processo de admissions, você vai ter todo o apoio da Steinberg. Ajuda na melhor estratégia para conseguir Killer Recommendation Letters e muito mais. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser a primeira pessoa a receber absolutamente todos os meus vídeos. Te vejo lá!